Vamos lá então, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Vocês conhecem? Alguém conhece? Quem conhece, levanta a mão aí. Poucos. Muito bem. Essa é uma das mais de 50 parábolas que Jesus nos deixou. Allan Kardec não selecionou esta parábola para o Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje nós vamos estudá-la e tentando compreender os simbolismos desta parábola. Vamos então ler o que está escrito. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. Então nós vamos ver que nós temos muitos simbolismos nesta parábola. Parece simples. Tinha 10 virgens, tinha 5 tinha azeite, as outras não tinha. Aí de repente foram comprar o azeite. Aí quando compraram azeite, não conseguiram entrar nas bodas. Mas nós vamos entender porque há muitos simbolismos, principalmente esses que estão aqui marcados em vermelho. Vamos lá, devagarzinho. Então a gente precisa dar os primeiros passos. Os primeiros passos, entender e viajar no tempo. Precisa a gente viajar no tempo. Não dá para a gente analisar essa parábola com a nossa cabeça do ano de 2023. Não tem condições, precisamos viajar no tempo. Vamos fazer isso hoje. Muito bem. Como era o casamento no tempo de Jesus? Era bem diferente do que nós conhecemos hoje. Nós temos aí uma maquete de Jerusalém, né? Como era Jerusalém, o templo. Então como é que era o casamento na época de Jesus? O noivo escolhia a noiva e firmava um contrato de casamento com o pai. Depois de tudo acertado, ele procuraria um lugar para as bodas, sem tempo específico para retornar. As bodas tinham duração de 7 dias. Quem determinaria se o local estaria à altura da moça era o pai da noiva. Então a gente começa a estudar essa parábola sem ter a ideia desse contexto, vai ficando difícil. Mas a gente vai ver que daqui uns minutinhos já vai melhorar o entendimento. Então, escolhia a noiva, né? Ele procurava um lugar para as bodas, etc. Vamos ver. 5. Depois do contrato de casamento, não se sabia quanto tempo levaria esta espera. 6. Para a noiva cabia a preparação do enxoval e ter paciência no tempo. Então, está aí uma espécie de candeia, né? Onde colocava-se o azeite, fogo, né? No pavio, e aí como se fosse uma lâmpada, né? Então a noiva cabia a preparação. Ela ficava esperando até que o noivo fosse chegar. Muito bem. 7. A tradição judaica determinava que a noiva deveria estar esperando com a lâmpada de óleo, em caso de o noivo chegar tarde da noite escura. Era a função da lamparina trazer luz para o caminho em direção às bodas. Então aqui a gente já está começando a compreender melhor, né? Entendendo o contexto do casamento dos israelitas naquela época. Muito bem. Então o casamento é o símbolo do vínculo com Deus. Está em Oséias, há 8 séculos antes de Cristo. Então, o casamento é um símbolo da conexão com Deus. Por isso que Jesus ele falava em parábolas.
parábolas, ele se utilizava do que o povo entendia na época, do trigo, do joio, né? Do casamento, como o casamento inteiro, das sementes, né? Enfim, vários simbolismos, várias coisas que eles utilizavam naquela época. Muito bem. Vamos ver aqui em Oséias 2,16. E naquele dia diz o Senhor: tu me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Senhor. Em Oséias. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás ao Senhor. Então, o casamento, né? Se Deus é o marido, né? Quem que é a esposa? Se Deus é o marido, a esposa é a humanidade, todos nós. Né? Então, o casamento tinha essa conotação de um símbolo, né? de conexão com Deus. Por isso que Jesus escorreu essa palavra. Se Deus é o marido, quem é a esposa? Toda a humanidade. Muito bem. Como entendemos as virgens hoje? A gente entende as virgens hoje de uma maneira que é a pessoa que não teve um relacionamento sexual com um homem, etc. Como a gente entende. Mas não era assim na época de Jesus. Né? Qual era o entendimento dos judeus sobre a virgindade? Aquela época tinha uma conotação de fidelidade aos princípios divinos. A relação do homem para com Deus era semelhante ao casamento. Até aqui tudo bem? Então veja aqui, é preciso a gente dar uma passada em tudo isso para a gente começar a compreender a palavra. Para o judeu que não era fiel a Deus, quem escolhia outros deuses ou outro processo religioso estava se prostituindo no contexto espiritual. Então, a pessoa que escolhia um outro Deus, o grego, o romano, os pagãos de uma maneira geral, eles estavam para os israelitas daquela época se prostituindo, eles eram como se fossem prostitutos. Na primeira revelação, a revelação mosaica, Deus, o Deus único, os 10 mandamentos, o decálogo, depois Jesus, né? E finalmente o Espiritismo, a terceira revelação. Simbolicamente o casamento era um vínculo com Deus. Mas nós usamos também o símbolo do casamento de uma forma simbólica. Fulano está casado com a cachaça, Ciclano está casado com um clube de futebol, né? O Luciano não sai do centro espírita. De novo vai dar palestra, senhor? De novo, tem que, né? Por que não leva a cama? Leva a cama lá, vem cá, está casado com o espiritismo. Então a gente usa esse casamento, o casamento como símbolo, né? Jesus não está defendendo o casamento polígamo, veja. A gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não é isso, não é que Jesus está defendendo o casamento polígamo. Na parábola ele não fala de noiva, portanto as 10 virgens, em um contexto literal, seriam as amigas do noivo e da noiva, que estavam esperando o noivo chegar, que precisavam estar com azeite, com óleo, né, preparado, para que pudessem recepcionar o noivo, para que o noivo pudesse chegar na casa da noiva. Até aqui tudo bem? Está melhorando a compreensão? Muito bem. Allan Kardec, na questão 701 do Livro dos Espíritos, perguntou: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei natural? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca o progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há verdadeira afeição, não há mais do que sensualidade. Então, aqui colocamos uma pedra nesse assunto. Jesus definitivamente não está defendendo a poligamia, entendemos o contexto. Muito bem. Aí vamos pedir ajuda aqui para o Dr. Alírio, Parábolas Terapêuticas, volume 3. Vamos lá. Nesta parábola que nós lemos, existem 51 temas. 50, como todas as parábolas de Jesus. Umas têm mais, outras têm menos. Desde amor, de aprendiz da vida, de autoconhecimento, consciência, autodomínio, autoencontro, autoengano, autoesclarecimento, Deus, egoísmo, expiação. Ou seja, veja que nós estamos caminhando nos primeiros entendimentos dos ensinos de Jesus. Estamos caminhando. Nós somos crianças ainda nesse entendimento. Vamos lá. Em
céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As 10 virgens simbolizam toda a humanidade. Então, as 10 virgens, toda a humanidade. Muito bem. Veja, Jesus ele falava: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino dos céus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu: o reino de Deus não vem com aparência. Aqui ele fala, nessa parábola ele fala: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então ele fala para o futuro. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, as 10 virgens representam toda a humanidade. Então aqui a gente já, 10 virgens não, são as amigas da noiva, que estavam esperando o noivo chegar para iluminar o caminho. Então, se as 10 virgens representam toda a humanidade, fácil de se concluir que as que tinham azeite eram as prudentes e as que não tinham eram as imprudentes. Fácil de concluir que se representa toda a humanidade, as pessoas que estão voltadas para o bem, para o belo, para o nobre, trabalhando e ajudando as forças do bem a transformar o mundo num mundo melhor, podem ser consideradas as virgens prudentes. Os déspotas, os corruptos, os corruptores, os fomentadores de guerra e etc. são as imprudentes. Ok? E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Simbolizam o processo de reencarnar no corpo físico, em que permanecem adormecidos parcialmente o entendimento da nossa origem e o entendimento do objetivo pelo qual estamos reencarnados aqui na Terra. Então, muitos de nós já sabemos que viemos do mundo espiritual, que estamos aqui, que estamos reencarnados, mas nem mesmo sabendo da nossa origem e do nosso destino, e que a meta da nossa vida é progredirmos, partirmos para o mundo espiritual melhor do que quando aqui chegamos, mesmo assim, muitas vezes quando nós nos colocamos como pessoas prudentes, às vezes a gente dá uma tosquenejada. O médium, hoje tem trabalho de mediunidade na casa do caminho. Ah, mas hoje está chovendo, é muito trânsito, não vou pegar trânsito, vou ficar em casa. Hoje tem trabalho de cesta básica, trabalho de evangelização, e às vezes a pessoa, por uma certa dificuldade, um certo mal-estar, não consegue vencer isso, não vem trabalhar, não vem colaborar, então dá aquela tosquenejada. Né? Então, nesse sentido também que o Ademir fala. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. A Terra ela é de 4,5 bilhões de anos atrás. A Terra, segundo os astrônomos. Mas a primeira civilização, a Suméria, é de 5.000 a 4.000 anos atrás. Ou seja, nós estamos aí há 7.000 anos de civilização. É pouco mais, pouco menos. Então o que significa a meia-noite? Nós estamos na meia-noite. Representa que depois da meia-noite, 4, 5 horas, dependendo das fases do ano, verão, outono, inverno, primavera, às vezes 4, 5 horas e pouco, 6 horas, depois da meia-noite vem o dia, e nós estamos definitivamente passando esse processo da meia-noite, passando de um mundo de expiação de provas para um mundo regenerador. Um mundo de expiação de provas, ainda as criaturas são muito ignorantes, belicosas, mas esses espíritos estão sendo retirados aos poucos, vai reencarnar em outro planeta de expiação de provas, tal como era a Terra, por exemplo, há 15, 20, 30 mil anos atrás, sei lá, mas nós estamos passando por esse período. Então é o símbolo, né, da transformação da Terra. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Muito bem. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite. As lâmpadas representam as virtudes essenciais. Naquela época eram acesas com azeite. As lâmpadas eram acesas com azeite. Mas o que representa as nossas virtudes? Todos nós podemos nos desenvolver as virtudes, não é? A caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a fraternidade.
As lâmpadas representam então essas virtudes. Qual o significado do azeite? O esforço continuado, paciente e perseverante para fazer brilhar a luz interior no processo de autoconhecimento, autodomínio, autotransformação, gerador de autoiluminação. Eu consigo passar autotransformação para o senhor? Para a senhora? Eu consigo passar a minha autoiluminação para o senhor, para a senhora? Não consigo. O que eu tenho é meu, o que você tem é seu. Então, aí nós começamos a compreender que as lâmpadas representam essas virtudes, que as que tinham o azeite não podiam emprestar, porque nós não emprestamos as nossas qualidades para ninguém. Porque as nossas lâmpadas se apagam, mas as prudentes responderam, as imprudentes falaram, as lâmpadas se apagam, mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Então há pessoas que asseveram que Jesus estava apoiando um movimento egoísta, pois as prudentes não emprestaram azeite para as bocas. Não é isso. Jesus não estava pregando poligamia, Jesus não estava falando sobre egoísmo. É que nós precisamos compreender os símbolos. E os símbolos é: ninguém empresta virtude para ninguém. Ok? Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Conseguimos emprestar esse esforço? Não, não conseguimos. Parte 8 de 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E o esposo, nesse caso aqui, representa Jesus. Muito bem. As virgens prudentes representam as pessoas que estão buscando desenvolver o reino de Deus em si mesmas, pelo autoconhecimento e pelo conhecimento da verdade universal, espiritualizando-se e transformando-se em pessoas melhores. Pessoal, até aqui tudo bem? Começaram a entender um pouco melhor os símbolos? Muito bom. Já em Caio Bachuta, neste livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele comentou: esta parábola, como dissemos, ensina aos que aspiram ao reino dos céus a necessidade de instrução, do cultivo do Espírito, do exercício da inteligência e da razão. Então, parabéns por vocês estarem aqui hoje. Parabéns, porventura, se alguém for assistir esse vídeo na internet, estão dedicando tempo para a instrução, para o exercício da inteligência, para o exercício da razão. Estamos nos preparando para que possamos ser pessoas melhores, pessoas mais bondosas, termos as ferramentas necessárias para podermos superar as dificuldades que virão na nossa vida. Todos nós temos problemas, e que se nós temos as ferramentas, com certeza nós vamos superar melhor tudo isso. Olha lá. A necessidade da instrução, do cultivo do Espírito, do exercício da inteligência e da razão, para a obtenção do conhecimento supremo, que nos guiará à eterna felicidade. Não basta dizer Senhor, não basta proferir preces, nem pronunciar orações, mais ou menos emocionantes, para a porta da felicidade, que a porta da felicidade não seja aberta. Preciso primeiro de tudo abastecer as lâmpadas e o vaso. O mandamento não é só amai-vos e instruí-vos. Os nazistas, de uma forma geral, eles eram muito inteligentes, mas moralmente pouco desenvolvidos. Então é preciso que nós possamos nos amar, é preciso que nós possamos praticar a caridade como entendia Jesus, benevolência para com todas as pessoas, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É preciso que a gente desenvolva tudo isso, mas é preciso que nós possamos nos instruir. Então, o espírito sábio é um espírito que se desenvolveu intelectualmente, se desenvolveu moralmente, pratica o bem e a caridade. É o destino de todos nós. Jesus disse: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito.
é um símbolo. Jesus utilizou o símbolo, Deus como um símbolo de perfeição. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. Fomos criados simples e ignorantes, porém candidatos à angelitude. Reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias e chegaremos a sermos espíritos puros. E aí, Luciano, eu vou chegar a ser espírito puro, o que eu vou fazer? Vai organizar o mundo, vai criar mundo, vai ser um Jesus em algum planeta. Nós vamos ter tempo para isso, nós vamos chegar a isso. Porque Jesus disse, todos vós podeis fazer o que eu fiz. E muito mais ainda. Opa, peraí, quem que fez o que Jesus fez até hoje? Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, sei lá, um monte de gente anônimo, são pessoas muito boas, mas nunca sequer chegaram, né, a fazer o que Jesus fez. E vão fazer? Vão, claro. São Francisco, entre outros, reencarnaremos múltiplas e sucessivas vezes. Então, amai-vos e instruí-vos. É o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo mandamento. Parte 9 de 10. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. E as virgens loucas são aquelas que vivem uma vida materialista, hedonista, totalmente distanciada das questões espirituais. Então é a humanidade que fomenta a guerra, é a humanidade que briga por um pedaço de terra santo. Qual é o pedaço de terra santo neste mundo? Tudo é de Deus. Este chão que eu estou pisando, este chão que você está sentado, este chão que nós andamos no país, no Brasil, na América Latina, tudo é de Deus. Tudo é santo, tudo é de Deus. Então são criaturas que fomentam guerras, são criaturas que matam, criaturas que roubam a merenda, criaturas que roubam os bens públicos, criaturas que roubam as vacinas, o recurso das vacinas, criaturas que roubam os recursos que são destinados a cidades que sofreram terremotos, pessoas que vivem se locupletando dos bens públicos, outros que perdem a sua vida drogando-se na drogadição, no alcoolismo, nas bebidas, na sexolatria. São pessoas hedonistas, materialistas, são as virgens loucas, as virgens imprudentes. Muito bem. A maioria se comporta como as virgens loucas, querendo resultados sem fazer esforço algum. Ser feliz, a felicidade absoluta é deste mundo? Claro que não. Não é. É impossível ser feliz 100% neste mundo. Você janta, você tem roupa, você dorme, você tem uma casa, você tem uma família. Outros são órfãos, outros dormem debaixo das pontes, outros dormem em guetos lúgubres, sem saneamento básico, outros sofrem a fome, o frio, a sede. Como é que a gente pode ser feliz 100%? Não dá. Dá para ser feliz? Dá para ser feliz quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, quando nós estamos fazendo bem no limite das nossas forças. Porque a conta vai chegar, a conta vai chegar. E a conta que vai chegar é, Luciano, você reencarnou, você fez tudo o que você poderia ter feito? Aí a gente vai pegar o checklist e vai ticando, isso eu fiz, isso eu fiz, isso eu fiz, isso aqui eu adiei, isso aqui eu fiz, isso aqui... Para todos nós temos as oportunidades estão aí, precisamos aproveitar. Então a maioria, ele fala assim, se comporta como as virgens loucas, quer as coisas sem resultado, né? quer os resultados sem fazer esforços, melhor dizendo. As loucas foram comprar o azeite, simboliza as pessoas com arrependimento tardio. Às vezes a gente se arrepende, às vezes não dá tempo. Mas com arrependimento tardio, às vezes dá tempo, a gente dá aquela acelerada, mas às vezes não dá. Perguntas. Por que Jesus diz que não as conhece? E aí a gente começa a pensar na parábola, né? Aquele pensamento mais católico, mais protestante, pode dizer assim, que as virgens imprudentes, Jesus diz que não a conhece, ou
a pessoa que estava lá diz que não a conhece, porque foram imprudentes, viveram a vida materialista, roubaram, se locupletaram dos bens públicos e por isso vão ser mandados para o inferno. Será que é isso que Jesus quis dizer nessa parábola? Claro que não. Por que as portas estavam fechadas? Seriam enviadas para o inferno? Estariam irreversivelmente perdidas? Jesus diz que não a conhece, pois não é apressadamente que se conquistam as virtudes. Então não é apressadamente que se conquista as virtudes. Para você ser feliz, para você se desenvolver, dá trabalho, é preciso esforço, é preciso dedicação. Então, o fechamento das portas não é dizer que essas pessoas imprudentes, esses materialistas, etc., morreram lá para o inferno, porque o inferno não existe. O inferno não existe. O paraíso não existe. O purgatório não existe. Existe o mundo espiritual que está cheio de espíritos se preparando para reencarnar. E outros que já chegaram a ser espíritos puros, né? Nesse universo infinito. Bom, e aí? Será que dá então, depois que nós já estamos aqui em 30 minutos estudando, eu não tenho azeite, será que dá para me comprar o meu azeite no Extra? Será que dá para me comprar o azeite no Açaí, no Atacadão? Fala um supermercado próximo aqui, qual que tem aqui? Aqui não, Açaí? Qualquer um. Na mercadinha, dá para atravessar a rua e comprar um azeite aí no posto? Não dá, porque o azeite é o símbolo das nossas virtudes, do desenvolvimento das nossas virtudes. Muito bem. Então, 3 ema. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Então, nós temos assim, a gente pode, eu estou aqui, estou animado, estou falando de Jesus, estamos aqui da parábola, o melhor entendimento, olha que bacana, não sei o quê. Mas a autotransformação, a autoiluminação, né? O autoconhecimento, a autoconsciência, cada um é que vai fazer, não tem jeito, não tem jeito. Okay? Muito bem. Questão 168 de O Livro dos Espíritos. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, ou o espírito dá um passo na senda do progresso, quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. O número das encarnações é o mesmo para todos? Não. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Muito bem. 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então a gente precisa colocar a nossa vontade, a nossa força de vontade, vir trabalhar, vir ajudar, vir colaborar. E aí, vamos progredindo. 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Bom, o mundo físico é o mundo dos contrastes. Somos convidados a conviver com pessoas empedernidas no mal, outras em condições medianas, algumas já propensas ao bem e pouco realmente virtuosas. Entenderam? No mundo espiritual nós estamos nos preparando. Vamos desencarnar, ninguém vai dar susto em Deus, eu não vou me transformar em anjo, e aí o que vai acontecer? Eu vou me preparar. O que você fez, Luciano? Você fez assim, você fez assado, agora você precisa fazer de outra maneira, etc. Então no mundo espiritual, quando eu estou me preparando, aqueles espíritos, né? São simpáticos, estão me ajudando. Quando a gente mergulha, quando a gente reencarna, aí vira uma confusão, é tudo junto e misturado, né? Aí é aquele simbolismo. A porta larga é a porta da perdição, a porta estreita é a porta da salvação, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro.
O momento de nossa desencarnação, né? Falamos, né, do simbolismo da transformação do planeta de provas e de regeneração para um mundo planeta de expiação de provas para um mundo de regeneração, mas ele também fala aqui o momento de nossa desencarnação, no qual estaremos iluminados pelas virtudes, dependendo do esforço que houvermos feito, agindo como virgens prudentes ou sem luz, pela manutenção da preguiça, da indolência, vivendo como as virgens loucas. Viver no mundo assim, buscando desenvolver as virtudes, é exatamente a nossa aprovação. Então, a nossa aprovação é exatamente essa, não é? Viver com pessoas diferentes, que pensam diferentes, mas essa é a nossa aprovação para que a gente possa se desenvolver. Todos reencarnamos para agir no bem. No mundo espiritual nos agrupamos por afinidade, no mundo físico também, né? A gente se agrupa por afinidade, mas a gente sai na rua por conta de tudo, né? Na terra é tudo junto e misturado. Qual é o momento da comunhão com o esposo? O momento em que devemos mostrar as nossas lâmpadas acesas, né? É o momento que devemos mostrar as nossas lâmpadas acesas. Essa interrogação está mais. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Né? Então, ou seja, isso não é o retorno de Jesus, com certeza. Simbolicamente, Jesus vai chegar até nós, isto é, vamos desencarnar e perguntar o que fizemos do bem e que prometemos realizar no limite das nossas forças. Estou realizando o bem no limite das minhas forças? Quantas vezes eu posso colaborar aqui na Casa do Caminho? Uma vez? É o limite das minhas forças? Venho uma vez. Duas vezes? Venho duas vezes. Se puder vir três? Vem três. Mas posso vir três? Venho só uma. Eu estou ajudando no limite das minhas forças? No auxílio dos demais para que se fizesse o mesmo? Como podemos buscar este óleo? No centro espírita, na leitura, né? No trabalho no bem e na prática da caridade. O que simboliza as bodas? A festa da paz, da alegria, do amor, da fraternidade, da caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Quando será o noivado? Já começou. O presente do noivado é o Evangelho. Quando será o casamento? O casamento será no dia em que a terra se transformar em um mundo de regeneração. Aí as 5 virgens simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam e procurando compreender a vida, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento. No mesmo livro. As virgens nécias, né, os imprudentes, são os símbolos daqueles que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. Não estudam, enfastiam-se, quando se lhes fala de assuntos espirituais, chegam a mesmo a dizer que enquanto estão nessa vida dela tratarão, reservando o seu trabalho de espírito quando que se passarem para o outro mundo. Então tem pessoas que falam assim, se tiver vida lá, não me preocupo de lá. Do outro lado. Será que é essa atitude que nós precisamos fazer? Cada um faz da vida o que quer, né? Mas a vida é uma eterna preparação para a morte. Nós estamos aqui nos educando para que nós possamos ter autoconsciência de onde nós viemos, porque nós estamos aqui. Autoconhecimento, autoiluminação, autotransformação, ferramentas, né, que possamos superar as dificuldades, para que a gente possa se encontrar melhor do outro lado. Mas a pessoa que não quer fazer isso, a gente deixa a pessoa ser da jeito que ela quer ser, né? É o que ele acaba falando aqui no Kagoshi. Façamos a nossa luz. Em meio de grande noite é necessário acendermos nessa nossa luz, sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. É o Emmanuel. Olha que bacana, olha. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Então, cada vez que a gente ajuda, cada vez que a gente faz algum ato bom, alguma caridade, o nosso espírito vai se iluminando. Sim ou não? E aí o Emmanuel fala assim, olha, como você vai se iluminando, fica mais fácil para os bons amigos espirituais te localizarem. Que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos afetivamente a quem quer que seja. Que ajudam em nome do Altíssimo e nos auxiliarão efetivamente a quem quer que seja. Acho que tem um erro de digitação aí também.
Vale depois dos cruzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, acende o teu achote para a jornada. Olha que lindo, 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 lindo. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote para a jornada. Então, nós precisamos nos mantermos humildes. Nós precisamos e necessitamos uns dos outros. Muito bem. Então agradece ao que te ilumina por um dia. Há pessoas que te iluminam por um dia. Há outros que te iluminam por uma vida inteira. Há outros que te iluminam por algumas horas. Por uma semana. Mas o que a gente não pode esquecer é que nós precisamos de luz própria. Se nós estamos aqui em total escuridão, imagina aqui um breu total, ninguém tem luz, ninguém enxerga nada. Se acende um fósforo, já melhora. Então nós precisamos de luz própria, e a luz própria só se consegue trabalhando, se transformando, se regenerando, procurando ser pessoas melhores hoje do que ontem. Muito bem. Então a nossa necessidade é de luz própria. Avançar sem luz é impossível. Olha o que o Arthur fala. Espiritualizar a nossa experiência material, espiritualizar a experiência material. Não o inverso, que temos feito muitas vezes ao longo dos séculos, materializar a experiência espiritual. Que a espiritualidade não seja de algumas horas na semana quando eu vou ao centro, ou alguns dias. Então eu só vou ficar bonzinho hoje quando eu vou ao centro. Casa do caminho. Não, a gente tem que ser bonzinho, tem que ser melhor em todos os dias. Tem que ser uma pessoa boa no centro, saindo do centro, com relação aos seus familiares, com relação às pessoas que trabalham conosco, com relação a todos os que estão na sociedade. Essa aqui é a dica do Arthur. Então vamos lá, pessoal, olha lá. O reino dos céus pode ser o paraíso, né, no sentido assim, mais literal, ou a paz interior, os mundos superiores. As bodas pode ser considerado como as bodas, ou a festa da paz, da alegria, da renúncia. Para entrar nas bodas é preciso estar atento, aproveitar a reencarnação. Tosquenejar pode ser o verbo, dormir, né? Ou não vigiar, as pessoas que não vigiam, conhecem tudo quando estão tosquenejando. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar lá na casa do caminho. Mas quem garante que você vai se aposentar e vai ter tempo de trabalhar na casa do caminho? Pode ser que você se aposente e morra. Ou você não é? Então, o chamado é para agora. O chamado é para agora. Se você se aposentar e tiver mais tempo, bom, ótimo, muito bom. Então, as pessoas que tosquenejam. O azeite pode ser combustível, o combustível da fé humana que produzirá a luz interior, né? Através do óleo dos serviços, nossas virtudes. A lâmpada das virtudes essenciais, as virgens prudentes e as loucas, aquelas que estão trabalhando são as prudentes na autotransformação, e as que vivem a vida mundana são as imprudentes. As 10 virgens, as amigas da noiva, né? Toda a humanidade, as prudentes, as imprudentes. A meia-noite, momento de transformação do planeta Terra. O esposo, o noivo, no sentido simbólico, Jesus. A porta fechada pode ser entendida de fato como uma porta fechada, mas Jesus não diz que não as conhece, pois não é apressadamente que se conquistam as virtudes. Beleza? Quando será o noivado? 7 dias, né, no sentido histórico da época. O noivado já começou com a encarnação do Mestre. Quando será o casamento? Agora, quando a Terra se transformar em um planeta de regeneração. Como conseguir o azeite ou o óleo? Comprando na vendinha, no açaí, no pão de açúcar, no posto de gasolina, ou no sentido espiritual, no centro espírita, na leitura, no trabalho do bem, na prática da caridade. Não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A volta de Jesus, ou, né, que não é no sentido material, literal, né, podemos assim dizer, ou a nossa desencarnação, onde deveremos prestar contas da nossa última reencarnação. Lição de casa. Mas tem lição de casa? Claro que tem.
tempo. Pergunta, responda sem tosquenejar. Alguém tosquenejou aí hoje ou não? Senão eu não vou conseguir responder. Alguém dá uma cochilada? Em qual grupo eu pertenço hoje? Das 10 virgens, das virgens prudentes ou das loucas? Qual grupo que eu estou hoje? Vocês decidem, né? Lição de casa, lição de casa. Muito bem, então a gente passou pelo livro dos Espíritos, parábolas terapêuticas, caminho da verdade, parábolas e ensino de Jesus. Tem mais várias parábolas, palestras escritas sobre esse tema na internet. Eu gravei, estou gravando, vou colocar nesse canal. Quem quiser dar uma passada e rever a palestra, vai ficar no Espiritismo hoje e amanhã. Perguntas? Então eu agradeço a atenção de vocês, né? O carinho que todos tiveram para comigo esta noite. Muito obrigado.